O segredo das pedras de Icaeté. Bem-vindos a mais um episódio de Lendas Assombradas do Brasil. Hoje, vamos embarcar em uma jornada até Icaeté, uma pequena cidade escondida entre as montanhas de Minas Gerais, onde o mistério arqueológico tem intrigado pesquisadores e aventureiros há mais de 2 séculos. Em 1820, um agricultor local, enquanto arava sua terra, fez uma descoberta que desafia tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Pedras escuras, do tamanho de uma mão, cobertas de gravuras antigas que retratam humanos caçando dinossauros, mapas estelares e símbolos indecifráveis. Como isso é possível, se os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos, muito antes de os humanos caminharem pela Terra? Seriam essas pedras prova de uma civilização perdida, de visitantes extraterrestres ou de um passado que a ciência ainda não entende? Ou seriam apenas uma farsa elaborada por alguém em busca de fama? Vamos mergulhar no segredo das pedras de Icaeté, uma história que mistura arqueologia, mistério e o desconhecido, e que até hoje permanece sem resposta. Icaeté é uma cidade pequena, com menos de 5.000 habitantes na época da descoberta, cercada por colinas verdejantes e florestas densas. No início do século XIX, a região era isolada, longe das grandes cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo. A vida em Icaeté era simples. Os moradores viviam da agricultura, cultivando milho, feijão e café, e raramente tinham contato com o mundo exterior. Mas tudo mudou naquele fatídico dia de 1820, quando João Batista, um agricultor humilde de 45 anos, fez uma descoberta que colocaria Icaeté no mapa dos mistérios mundiais. As pedras que ele encontrou não eram apenas objetos curiosos, elas eram portadoras de uma história que desafiava a lógica e a ciência, uma história que atravessaria gerações e ainda hoje nos faz questionar: o que sabemos realmente sobre nosso passado? A descoberta das pedras e o primeiro mistério. Era uma manhã quente de primavera em 1820, e João Batista, como fazia todos os dias, saiu de sua pequena casa de adobe para trabalhar na roça. Ele era um homem simples, pai de 5 filhos, e sua vida girava em torno da terra que herdara de seu pai. Naquele dia, ele estava arando um novo pedaço de terra, uma área que sua família raramente usava, pois era pedregosa e difícil de cultivar. Enquanto puxava o arado, João sentiu sua enxada bater em algo duro, algo que não parecia uma raiz ou uma pedra comum. Curioso, ele se abaixou e começou a cavar com as mãos. O que encontrou o deixou sem palavras: uma pedra preta, lisa, do tamanho de sua mão, coberta de desenhos estranhos. As gravuras na pedra eram detalhadas e impressionantes. João, que mal sabia ler ou escrever, ficou fascinado. Ele viu figuras humanas, vestidas com o que pareciam ser peles, segurando lanças e caçando criaturas gigantescas. Essas criaturas tinham pescoços longos, caudas grandes e garras. Para João, pareciam monstros de contos de fadas, mas hoje sabemos que se assemelhavam a dinossauros, como os brontossauros ou tiranossauros. Além disso, havia desenhos de estrelas cadentes caindo do céu, cometas brilhantes, e símbolos que pareciam uma escrita antiga, mas que João não conseguia entender. Ele pegou a pedra e correu para casa, chamando sua esposa, Dona Ana, para mostrar a descoberta. "Olha isso, mulher! Parece que alguém desenhou monstros aqui", ele exclamou, segurando a pedra com cuidado, como se fosse um tesouro. Dona Ana, uma mulher supersticiosa, ficou assustada. "Isso não é coisa de Deus, João. Talvez seja um mau presságio", ela disse, fazendo o sinal da cruz. Mas João não acreditava em superstições. Ele decidiu levar a pedra até o padre da cidade, Padre Miguel, um homem culto que havia estudado em Coimbra, Portugal, antes de ser enviado para o interior do Brasil. Padre Miguel era conhecido por sua sabedoria e curiosidade, e João acreditava que ele poderia explicar o que significavam aquelas gravuras. Quando João chegou à pequena igreja de Icaeté, o padre estava escrevendo um sermão.
Ele recebeu João com um sorriso, mas sua expressão mudou quando viu a pedra. "Onde você encontrou isso, meu filho?" perguntou o padre Miguel, ajustando os óculos e examinando a pedra com atenção. João contou a história, e o padre ficou em silêncio por alguns minutos, virando a pedra de um lado para o outro, analisando cada detalhe. "Essas figuras, elas parecem humanas caçando animais que não existem mais. E esses símbolos, parecem uma escrita, mas não é nenhuma língua que eu conheça", disse o padre, com um tom de espanto. Ele pegou um pedaço de papel e começou a fazer anotações, desenhando as gravuras para enviar a estudiosos que conhecia em São Paulo e Lisboa. "Isso pode ser algo muito importante, João. Talvez você tenha encontrado um pedaço da história que ninguém conhece", ele disse. Nos dias seguintes, João voltou ao local onde encontrou a primeira pedra e continuou cavando. Para sua surpresa, ele encontrou mais pedras, dezenas delas, todas cobertas de gravuras semelhantes. Algumas mostravam humanos montando dinossauros, como se fossem cavalos. Outras tinham desenhos de mapas estelares, com constelações que pareciam familiares, mas não exatamente iguais às que vemos hoje. Havia até imagens que pareciam retratar cirurgias, figuras humanas deitadas, com outras figuras ao lado segurando ferramentas estranhas, como se estivessem operando. João guardou todas as pedras em sua casa, e logo a notícia se espalhou por Icaeté. Vizinhos começaram a visitar sua casa para ver as pedras, e rumores começaram a surgir. Alguns diziam que João havia encontrado um tesouro amaldiçoado, outros acreditavam que as pedras eram mensagens dos deuses. O mistério se aprofunda e as primeiras teorias. A notícia sobre as pedras de Icaeté chegou aos ouvidos de estudiosos em São Paulo, eventualmente, na Europa. Em 1835, um arqueólogo português chamado Antônio Almeida viajou até Icaeté para examinar as pedras. Ele ficou impressionado com a qualidade das gravuras. "Estas não são obras de um amador. Quem fez isso tinha habilidades avançadas de escultura e um conhecimento que não podemos explicar", escreveu Almeida em seu diário. Ele catalogou mais de 200 pedras, que João e outros moradores encontraram ao longo dos anos, e enviou algumas delas para museus em Lisboa e Londres. Mas quanto mais as pedras eram estudadas, mais perguntas surgiam. As gravuras que mostravam humanos caçando dinossauros eram o maior mistério. Na época, o conceito de dinossauros ainda era novo. O termo dinossauro só foi criado em 1842 por Richard Owen, e a ciência ainda estava começando a entender que essas criaturas viveram há milhões de anos. Como, então, um povo antigo em Icaeté poderia saber como eram os dinossauros? Uma teoria sugerida por Almeida era que os humanos de Icaeté conviveram com dinossauros que sobreviveram na América do Sul por mais tempo do que se pensava. Ele acreditava que, talvez, em uma região isolada como Minas Gerais, algumas espécies de dinossauros menores, como os velociraptors, poderiam ter existido até 10 mil anos atrás, e os habitantes locais teriam caçado essas criaturas, registrando suas façanhas nas pedras. Outra teoria, mais ousada, foi proposta por um padre jesuíta que visitou Icaeté em 1840, Padre Tomás de Aquino. Ele sugeriu que as pedras eram prova de uma civilização avançada que foi destruída por um cataclisma, talvez um dilúvio ou um terremoto. Talvez essas pessoas fossem descendentes de uma cultura que floresceu antes dos indígenas que conhecemos hoje, escreveu Padre Tomás. Ele apontou os desenhos estelares como evidência. Algumas constelações gravadas nas pedras coincidiam com posições estelares que só seriam visíveis há milhares de anos, indicando que os criadores das pedras tinham conhecimento astronômico avançado. Mas nem todos acreditavam que as pedras eram genuínas. Em 1850, um arqueólogo britânico chamado Charles Arrow visitou Icaeté e declarou que as pedras eram uma farsa. Ele argumentou que os moradores locais, sabendo do interesse de estrangeiros por relíquias, teriam criado as pedras para atrair visitantes e ganhar dinheiro. Arrow apontou que algumas gravuras pareciam modernas demais,
com detalhes que não seriam possíveis com ferramentas primitivas. Ele também entrevistou um jovem de Icaeté, chamado Manuel, que confessou que sua família havia esculpido algumas pedras para vender a viajantes. Mas João Batista, que já estava idoso na época, insistiu que as primeiras pedras que encontrou eram genuínas. Eu não sei desenhar, nem meus filhos. Essas pedras estavam na terra antes de eu nascer, ele disse, com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, os moradores de Icaeté começaram a relatar fenômenos estranhos. Alguns diziam que, à noite, viam luzes brilhando no local onde João encontrou as pedras, luzes que pareciam flutuar sobre o chão e desaparecer quando alguém se aproximava. Outros contavam que ouviam sussurros em uma língua desconhecida, como se os espíritos dos criadores das pedras ainda estivessem presentes. Dona Clara, uma vizinha de João, jurava que viu uma figura humanoide, feita de sombra, parada na colina onde as pedras foram encontradas. Ele me olhou e depois sumiu, como se fosse feito de fumaça, ela disse ao padre da cidade. Esses relatos só aumentaram o mistério, e Icaeté começou a ser conhecida como a Terra das Pedras Amaldiçoadas. Investigações modernas e novas descobertas. O mistério das pedras de Icaeté permaneceu adormecido por décadas, mas ganhou nova vida no século XX, quando a ciência moderna começou a se interessar pelo caso. Nos anos 1990, uma equipe de arqueólogos brasileiros, liderada pelo Dr. Roberto Silva, da Universidade de São Paulo, decidiu investigar as pedras com tecnologia avançada. Eles trouxeram equipamentos de datação por carbono, espectrometros e câmeras de alta resolução para analisar as gravuras. Os resultados foram surpreendentes e contraditórios. A datação por carbono mostrou que algumas pedras tinham cerca de 5.000 anos, o que as colocava na Era do Neolítico, uma época em que os humanos na América do Sul ainda eram caçadores-coletores. Mas outras pedras pareciam muito mais recentes, com apenas 200 anos de idade. Dr. Roberto sugeriu que as pedras mais novas poderiam ser cópias feitas por moradores de Icaeté no século XIX, talvez para vender a colecionadores ou turistas, mas as mais antigas eram genuínas. Ele também encontrou traços de pigmentos naturais nas gravuras, ocre e carvão, que indicavam que as imagens foram feitas com ferramentas primitivas, como lascas de pedra ou madeira. Quem fez essas pedras tinha um conhecimento avançado de escultura e, possivelmente, de astronomia, disse Dr. Roberto em uma entrevista. Enquanto isso, um grupo de ufólogos, liderado por um pesquisador chamado Paulo Mendes, visitou Icaeté em 1995 e propôs uma teoria mais ousada. Eles analisaram os desenhos estelares nas pedras e descobriram que algumas constelações retratadas coincidiam com posições estelares visíveis há 12.000 anos, durante a última Era do Gelo. Paulo acreditava que as pedras eram prova de contato extraterrestre. Esses desenhos de cometas e estrelas não são aleatórios. Eles mostram eventos celestes que os humanos da época não teriam como conhecer, a menos que alguém os ensinasse, ele argumentou. Ele também apontou que as imagens de cirurgias nas pedras, figuras humanas com cortes no peito e ferramentas ao lado, poderiam ser evidências de experimentos alienígenas, talvez realizados em humanos primitivos. Em 2005, uma nova descoberta reacendeu o interesse no caso. Uma expedição arqueológica, financiada pelo governo de Minas Gerais, encontrou uma caverna escondida a poucos quilômetros de Icaeté, em uma área de mata fechada. Dentro da caverna, os pesquisadores descobriram mais pedras com gravuras semelhantes, além de ossos de animais extintos, como preguiças gigantes e tigres dentes de sabre, que viveram na região há milhares de anos. Havia também fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra, sugerindo que a caverna foi usada por um grupo humano há pelo menos 8.000 anos. Mas o que mais chamou a atenção foi um desenho na parede da caverna, a imagem de um humano segurando uma lança, enfrentando uma criatura que parecia um dinossauro. A descoberta foi amplamente divulgada na imprensa brasileira, e o mistério das pedras de Icaeté voltou a ser debatido no mundo inteiro.
Teorias, relatos e o legado das pedras. As pedras de Caeté continuam a dividir opiniões entre cientistas, arqueólogos e entusiastas do sobrenatural. Uma das teorias mais aceitas entre os arqueólogos é que as pedras foram feitas por uma cultura pré-histórica que viveu na região de Caeté há milhares de anos. Essa cultura, ainda desconhecida, poderia ter tido contato com fósseis de dinossauros, que são comuns em Minas Gerais, e criado histórias e gravuras baseadas nesses achados. O paleontólogo Dr. André Costa, que estudou o caso, acredita que os humanos de Caeté podem ter encontrado esqueletos de dinossauros e os interpretado como criaturas vivas, incorporando-os em seus mitos e rituais. Talvez eles vissem os fósseis como restos de monstros que seus ancestrais caçaram, ele sugeriu. Outra teoria, mais controversa, é a de que os dinossauros sobreviveram por mais tempo na América do Sul do que se pensava. Alguns cientistas apontam que a Amazônia e outras regiões isoladas do Brasil podem ter abrigado espécies menores de dinossauros até poucos milhares de anos atrás. Essa ideia é reforçada por lendas indígenas de toda a América do Sul, que falam de monstros gigantes que habitavam a floresta. Os indígenas da região de Caeté, como os Machacali, têm histórias orais sobre criaturas enormes que viviam nas montanhas, e alguns acreditam que as pedras são registros dessas criaturas. Os ufólogos, por outro lado, continuam a defender a teoria de contato extraterrestre. Eles apontam que os desenhos estelares e os cometas nas pedras mostram um conhecimento astronômico que os humanos da época não teriam. Essas gravuras não são apenas arte. Elas são um registro de eventos que os criadores das pedras testemunharam, talvez a chegada de seres de outros mundos, disse Paulo Mendes em uma conferência em 2010. Ele também sugeriu que as luzes vistas pelos moradores de Caeté poderiam ser sinais de que os extraterrestres ainda visitam a região, protegendo as pedras como um legado de sua presença. Mas nem todos acreditam nas pedras. Os céticos argumentam que a maioria das pedras é falsa, criada por moradores de Caeté no século XIX para atrair turistas e estudiosos. Eles apontam que a região era pobre na época, e vender relíquias a estrangeiros era uma forma de ganhar dinheiro. Um historiador britânico, Dr. Edward Thompson, escreveu em 2008 que as pedras eram uma mistura de arte genuína e falsificações modernas, e que a história de Caeté foi exagerada para criar uma lenda turística. No entanto, os moradores de Caeté rejeitam essa ideia. Seu Francisco, um agricultor de 78 anos que cresceu ouvindo histórias sobre as pedras, disse: "Meu avô me contou que as pedras sempre estiveram aqui, muito antes de qualquer estrangeiro chegar. Elas são verdadeiras, e os espíritos das montanhas as protegem. Quem não acredita é porque não conhece a força da terra." Os relatos de fenômenos estranhos em Icaeté continuam até hoje. Em 2015, um grupo de turistas relatou ter visto luzes flutuando sobre a colina onde João encontrou as primeiras pedras. Eles descreveram as luzes como pequenas esferas brancas, que se moviam em círculos antes de desaparecer. Um dos turistas, um fotógrafo chamado Lucas Almeida, conseguiu capturar as luzes em vídeo, mas a gravação foi criticada por céticos como uma possível manipulação. Outros moradores dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir sussurros na colina, como se vozes antigas estivessem contando histórias. Alguns acreditam que os espíritos dos criadores das pedras ainda guardam o local, protegendo os segredos que elas contêm. Conclusão: o segredo das pedras de Caeté é um dos mistérios mais fascinantes da história do Brasil. Será que elas são prova de que humanos e dinossauros conviveram? Ou um registro de uma civilização perdida, talvez guiada por visitantes de outros mundos? Ou seriam apenas uma lenda criada para atrair curiosos a uma cidade pequena e isolada? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, e talvez nunca tenha. Mas uma coisa é certa: as pedras de Caeté continuam a nos fazer questionar o que sabemos sobre nosso passado, e o que ainda podemos descobrir. O que você acha? Você acredita que as pedras são verdadeiras?
Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal Mistérios do Brasil para mais histórias assombradas. Até a próxima!